Sr. Engenheiro, quando é que teve consciência de que tinha que recusar o serviço militar, e nomeadamente a sua participação nas Forças Armadas? Bom, a consciência da recusa da guerra colonial, que, digamos, é o que está em causa na minha decisão de ir para a Suécia, é resultado de um processo de amadurecimento de ideias que é longo. Eu entrei para a Academia Militar em 1961, com 18 anos de idade. A guerra colonial ainda nem sequer era designada como guerra colonial nessa altura. Falava-se apenas de operações de limpeza em África. Ninguém imaginava, ninguém previa que fosse uma guerra que iria durar cerca de 14 anos. Eu entrei, portanto, alguns meses depois do início da guerra colonial para a Academia Militar e a pouco fui ganhando consciência de que a guerra não seria uma empresa, uma iniciativa de grande justiça e que haveria que resolver os problemas de outra maneira. Em 1965 há um passo seguinte que é importante. Eu, como aluno da Academia Militar de Engenharia, eu e os meus colegas fomos frequentar aulas no Instituto Superior Técnico. Portanto, aí continuávamos a ser alunos da Academia Militar, mas também alunos do Instituto Superior Técnico. E aí tomamos contacto com uma realidade completamente diferente, de alguma liberdade de expressão, com acesso a livros, a documentos, a filmes que não tínhamos anteriormente, e a própria atitude das pessoas, do povo em geral, em relação à guerra, também já tinha evoluído. Não? Em 1968 eu sou finalista do curso de Engenharia no técnico e faço com um grupo, com a minha turma do técnico, uma viagem pela Europa que dura cerca de 4 semanas. Essa viagem foi para mim uma autêntica revelação sobre as coisas simples que era possível fazer num regime livre e aberto, democrático. Não era nada de complexo, mas nós vimos realmente a diferença que havia entre poder sem qualquer dificuldade comprar um livro, ver um filme, exprimir as suas ideias, fazer parte de um partido político ou de um sindicato, tudo coisas que eram impossíveis em Portugal em 1968. Eu venho dessa viagem com a consciência de que as minhas ideias e a minha futura profissão estavam completamente em contradição. Eu rapidamente decidi que iria deixar as Forças Armadas. Portanto, eu era voluntário, não podia ser voluntário numas Forças Armadas que faziam uma guerra com a qual eu não estava de acordo e que apoiavam um regime que era um regime ditatorial, um regime fascista, um regime que não permitia quaisquer liberdades. Portanto, esta contradição eu resolvia metendo um requerimento para sair da Academia Militar. Filo e paguei uma indenização, nessa altura, em 1969, uma forte indenização, mais de 35 contos paguei para sair da Academia Militar. Portanto, fiquei com a minha consciência livre para poder tomar decisões que não seriam então contraditórias. Ou seja, a partir daí eu podia dizer abertamente: eu sou contra a guerra, eu sou contra o regime, não devo nada a ninguém, posso dizê-lo, posso fazê-lo. E Filo, mesmo antes de desertar, fazia-o abertamente, exprimia as minhas ideias abertamente junto dos meus amigos, dos meus colegas, e passa-se então, digamos, entra-se então numa segunda fase, isto é, eu deixo de ser um oficial de carreira, um aluno da Academia Militar, e passo a ser integrado nas Forças Armadas como oficial miliciano, ou seja, sou obrigado a prestar serviço militar. Portanto, a situação para mim, para a minha consciência, muda. Eu já não estou a fazer algo de um modo voluntário, estou a fazer qualquer coisa que é obrigatório. Aliás, era o chamado, e ainda hoje é, penso eu, o serviço militar obrigatório. A maior parte do povo português que
participou na guerra colonial, fê-lo porque a isso foi obrigado, com maior ou menor vontade. De qualquer maneira, o serviço militar era obrigatório e a participação na guerra era obrigatória, exceto realmente para os oficiais de carreira, que esses sim tinham essa obrigação, uma vez que era a sua profissão. Mas claro que mesmo esses acabaram por tomar consciência de que a situação não era, a situação ia apodrecendo, a situação da guerra, e eles próprios acabaram por recusar a continuação de uma guerra e constituir um movimento que se opôs a essa guerra e que levou ao 25 de Abril. Ao abandonar... Ao abandonar a Academia Militar, sentiu que sofria represálias? Sim, nós sentimos que recusar ser um membro da Academia Militar, ser um membro das Forças Armadas e fazê-lo de uma maneira como nós o fizemos, porque durante o ano de 69, 70, houve, pelas minhas contas, uma meia centena ou mais de alunos da Academia Militar que saíram, e muitos deles pagando indenizações à Academia Militar. As represálias foram muito simples. Nós éramos alunos de Engenharia da Academia Militar, éramos, aliás, oficiais já, éramos alferes de alunos de Engenharia, e alguns deles até já com os cursos quase terminados, ou mesmo terminados, faltava apenas o estágio. E nós fomos reclassificados, a represália foi essa, fomos reclassificados em atiradores de infantaria. Digamos que era o grau menos especializado das especialidades existentes nos diferentes ramos das Forças Armadas. Portanto, nitidamente, isso foi feito como uma ação de represália. E depois, quando foram mobilizados como milicianos, sentiram da parte das chefias militares alguma represália também no desempenho militar já ativo? Portanto, nós ao sairmos da Academia Militar, depois dos nossos requerimentos terem sido feridos, ou outros que saíram por outras razões, nós fomos integrados no Exército como oficiais milicianos. Pouco tempo depois fui promovido a tenente miliciano. E nós fomos para, por exemplo, numa primeira fase, alguns de nós foram para Mafra. Eu estive em Mafra a fazer cursos a dar como instrutor um curso de oficiais milicianos, chamado COM. E nesses cursos fui encontrar como instrutores camaradas meus, que tinham sido camaradas meus na Academia Militar. Portanto, pessoas que eu conhecia, pessoas que não tinham nada contra mim, que eu não tinha nada contra eles. Portanto, fizemos o nosso trabalho normal e que tínhamos ideias diferentes sobre a guerra. Ou pelo menos estávamos em etapas diferentes de manifestar essas ideias. Depois andámos de quartel em quartel, fizemos cursos como instrutores de sargentos milicianos nas Caldas da Rainha, de cursos de recruta normal para soldados de Leiria, por exemplo, até que acabamos por ser mobilizados para as colónias, para a guerra colonial, em maio de 1970. Mas nós já tínhamos decidido que, antes da mobilização, já tínhamos decidido, porque saberíamos que ela era inevitável, não é? A mobilização para ir para as colónias era inevitável. Portanto, nós já tínhamos decidido, já tínhamos preparado, já tínhamos começado a reunir-nos, tínhamos decidido que iríamos recusar. No seu caso, qual foi a colónia que lhe calhou? Eu fui mobilizado para a Guiné. Para a Guiné, fui mobilizado em maio de 1970 e deveria ter embarcado nos primeiros dias, creio eu, não me lembro exatamente a data, de setembro de 1970. Em 23 de agosto dei o salto e recusei o embarque. Tinha consciência do que é que se passava na Guiné? Concretamente na Guiné? Sim, nós tínhamos consciência, nós, e creio que a maior parte do povo português já tinha, nessa altura, estamos em 1970, consciência muito clara do que é que se passava nas colónias africanas.
porque já tinham passado por elas, desde 1961, durante quase uma década, milhares, talvez centenas de milhares, com certeza centenas de milhares de homens, de portugueses, soldados e oficiais, a maior parte deles milicianos, que quando regressavam, por muita ditadura e censura que houvesse, as pessoas transmitiam as suas experiências e os seus relatos eram conhecidos. Não havia, com certeza, aldeia nenhuma em Portugal onde não se soubesse o que era a guerra em África, não se tivesse conhecimento dos mortos, dos feridos e também das barbaridades, dos massacres que se praticavam. Eu próprio tive conhecimento deles até muito cedo, logo em 1961, 62, quando entrei para a Academia Militar, tive conhecimento dos primeiros massacres que foram cometidos por tropas portuguesas em África, em Angola. Quando se dá a sua fuga, como é que empreende o salto? Portanto, nós, ao termos decidido recusar fazer a guerra colonial, não tínhamos muitas alternativas. Ficarmos no país era impossível, ficar no país na clandestinidade era impossível. Aliás, nós não tínhamos quaisquer ligações políticas a nenhum dos partidos que tinham militantes vivendo nessa situação, portanto isso estava fora de causa. A outra alternativa que algumas pessoas optaram, foi uma questão de oportunidade, era ir à guerra apesar de ser contra ela. Eu sempre pensei e continuo a pensá-lo que estar numa guerra e numa situação de guerra e ser contra a guerra não vejo muito bem como é que é possível ser-se comandante de um pelotão de 20 ou 30 homens e ser-se contra a guerra. Não se pode comandar. Essa era, de resto, a tese do Partido Comunista, não era? Sim, a tese do Partido Comunista era ir à guerra ou continuar nas Forças Armadas e fazer trabalho político contra a guerra e contra o regime. Nós recusámos aliás, tivemos alguns contactos indiretos com pessoas que nos transmitiram essas ideias. Nós recusámos-las desde sempre, dissemos muito claramente, nós não estamos, digamos, quando contactamos essas pessoas, não estamos aqui, estamos para pedir ajuda, se nos ajudarem, por exemplo, a passar a fronteira, ou isto na primeira fase, nos inícios do ano de 70, arranjarem-nos documentos, etc., isso muito bem, mas a nossa decisão está tomada, nós iremos recusar a guerra, não iremos para a África, não iremos embarcar, porque uma vez lá, nós temos um pelotão, temos que comandar o pelotão e se nós somos comandantes de homens, temos que lhes dizer para fazer aquilo que eles têm que fazer quando vão, que é fazer a guerra. Portanto, era uma situação, era uma contradição em termos de consciência absolutamente insolúvel. Eu tinha que recusar a guerra tal como é. Ou então, se embarcasse, diria, eu não faço a guerra e seria metido numa prisão. Portanto, eu preferi recusar a guerra saindo para o estrangeiro, partindo para o exílio. Antes de partir, não teve problemas? Ninguém desconfiou que fosse fugir? Não teve problemas com a PIDE? Não, nós não tivemos problemas. Nós constituímos um grupo muito coeso de amigos, de pessoas que se conhecem há muitos anos e desde muito jovens, com uma confiança extraordinária entre nós próprios. E éramos um grupo de uma dezena. Éramos inicialmente até 12 que tínhamos decidido que desertaríamos, que recusaríamos a guerra colonial. Acabámos por ser só 10, 7 foram para a Suécia, 3 foram para a Bélgica, mas nós não tivemos problemas porque a nossa organização da deserção começou no início de 70 com um máximo de sigilo. Mesmo as nossas famílias mais chegadas, exceto as nossas esposas, porque alguns de nós eram casados ou tinham a intenção de casar. Eu, por exemplo, casei em junho de 70 e desertei em agosto. Portanto, fez parte já dos meus planos o casamento, porque a minha esposa era muito jovem e não seria fácil ela juntar-se a mim depois de eu me ter ido embora e sendo casada. Isso era uma decisão que nós tomámos antes. Portanto, nós não demos conhecimento das nossas decisões nem às nossas famílias. Eu, nessa altura, tinha falecido o meu pai, aliás, pouco tempo antes de eu tomar a decisão de deixar a Academia Militar,
E eu, mesmo a minha própria mãe, só a informei 2 dias antes de me ir embora. E como um facto consumado, que não havia nada a fazer, a nossa decisão era inabalável e não corremos riscos. Nós não corremos riscos de que as nossas intenções fossem conhecidas. Embora as nossas ideias fossem conhecidas, nomeadamente na academia, não é? Nomeadamente na academia, havia muita gente que sabia como nós pensávamos, mas como nós outros pensavam assim e exprimiam ideias contra a guerra, que se devia encontrar uma solução para a guerra em África, entrar em negociações, fazer qualquer coisa de diferente e não continuar nesta engrenagem de tropas atrás de tropas que vão, tropas que regressam. Havia muita gente a pensar assim. A prova é que 4 anos depois de nós termos partido para a Suécia, a maioria dos elementos das Forças Armadas, mesmo os oficiais de carreira, tomaram consciência de que a situação tinha que ser resolvida e provocar a ruptura com o regime. Como é que pode definir o espírito da Academia Militar nessa época? O espírito na Academia Militar entre os oficiais e cadetes, eu conheci, portanto, mais o lado dos cadetes ou oficiais alunos, vai evoluindo com a guerra, como toda a gente neste país, porque, como eu disse, inicialmente a guerra em África é olhada pelo regime e até pelo povo português como umas pequenas escaramuças que se passaram em Angola, qualquer coisa que será resolvido com meia dúzia de tropas que vão em força e vão fazer umas operações de limpeza. Portanto, durante os primeiros meses, talvez durante o primeiro e segundo ano, a consciência do povo português em relação à África é que há por lá umas confusões, mas isso é mais um caso de polícia, não há uma guerra. Ninguém olhou para a África como uma guerra nos primeiros anos. Nós próprios já estávamos na Academia Militar, tínhamos oficiais que eram instrutores portanto, de futuros oficiais de carreira, portanto davam-nos uma instrução no sentido de fazer a guerra o melhor possível. Não punham em causa que essa guerra estivesse certa ou estivesse errada, fosse justa ou fosse injusta. Mas a pouco e pouco começa a haver, mesmo no seio da Academia Militar, entre os alunos e também em alguns oficiais, embora nem sempre se manifestasse, conversas em que se discute a guerra, em que se põe em causa, em que se pergunta se não haverá outra solução, se teremos que continuar sempre nesta via do conflito. E isso, a partir de 65, é mais evidente. Para mim, então, nessa altura, em 1965, eu saio da Academia Militar e vou para o Instituto Superior Técnico, separo-me um pouco, digamos, da própria vida da Academia Militar, mas a nossa consciência e a nossa recusa da guerra e do regime, porque aqui há que não distinguir as duas coisas. Nós temos, a partir de certa altura, a consciência de que a guerra só acaba com a mudança de regime, e foi isso que, ou seja, só deitando abaixo, só derrubando o regime fascista, mas a nossa consciência e a nossa recusa da guerra e do regime, porque aqui há que não distinguir as duas coisas. Nós temos, a partir de certa altura, a consciência de que a guerra só acaba com a mudança de regime, e foi isso que, ou seja, só deitando abaixo, só derrubando o regime fascista, seria possível acabar com a guerra colonial. Essa data de 65 é simbólica, no fundo coincide com a abertura da terceira frente de guerra, não é? Em Moçambique, não é? Já tinha sido Angola, Guiné, depois Moçambique. Isso acha que é muito nítido? É possível que sim, que a evolução da guerra, que o ano de 1965, com a abertura de novas frentes e com o recrudescimento da luta da guerra nas diferentes frentes, principalmente na Guiné, é natural que há uma interação, se as dificuldades da guerra vão sendo maiores, se a necessidade de recrutamento e de mobilização aumenta, se é cada vez maior o número de barcos que são enviados, de navios que são enviados com tropas para o chamado ultramar, para as colónias,
cada vez há mais gente que fala e que fala sobre a guerra e que põe em causa se essa será a política correta. Claro que isso não se podia fazer publicamente, mas era possível abafar as questões, era impossível varrer as questões para baixo do tapete, apesar de, e eu lembro-me de 1900, e creio eu ainda, numas eleições, talvez 69, num comício que assistia a Lisboa, daqueles pequenos comícios que eram autorizados naquelas 2, 3 semanas antes das eleições, um polícia ter interrompido um orador que começou a falar sobre a guerra e dizendo-lhe pura e simplesmente, que foi no Teatro Vasco Santana, esse assunto não pode ser discutido em público. Portanto, os assuntos não podiam ser discutidos em público, a censura não os deixava passar nos jornais, a televisão não abordava as questões, mas as pessoas, o povo, conhecia-as e ia tomando consciência de que elas eram um problema que necessitava de uma solução. Vamos agora ao trajeto da sua fuga. Como é que foi o trajeto desde Lisboa? Portanto, a nossa deserção foi, como eu lhe disse, organizada e ela tem por objetivo recusar a guerra colonial. O meio que nós encontramos de o fazer foi exilar-nos. Encontramos o caminho do exílio. Para isso organizámos-nos desde o princípio do ano de 1970. Tivemos a sorte de... as coisas nem sempre eram fáceis, fizemos vários contactos a pedir auxílio, ajuda, de pessoas que nos pudessem auxiliar em termos de passar a fronteira e depois de ter alguns contactos no estrangeiro. A nossa intenção era ir para Paris, mas tivemos a sorte de ter entre nós uma pessoa que tinha um conhecimento em Espanha de um passador. O passador era um homem que a troco de dinheiro ajudava os imigrantes, principalmente imigrantes, mas também refugiados ou desertores, a saírem do país, clandestinamente, é evidente. Nós não tínhamos passaportes nem documentos legais, porque nos eram recusados, uma vez estávamos numa situação militar e de ser mobilizados para as colónias. E então esse passador, que era primo de um dos elementos do nosso grupo, nós éramos realmente um grupo, isso deu-nos muita força, organizou a nossa passagem através da fronteira, perto da fronteira do Gerês, perto da Portela do Homem, num domingo à tarde de agosto, 23 de agosto de 1970, nós organizámos um piquenique na Serra. Esse passador veio do outro lado da fronteira, veio de Ourense, juntou-se a nós, comemos, bebemos e à meia da tarde metemos-nos a caminho. Tenho fotografias que tirei nesses momentos. Metemos-nos a caminho, fizemos uns 5, 6, 7 quilómetros, não sei, pela Serra do Gerês, e do outro lado havia uma pequena carrinha que nos esperava, éramos então na altura 6, juntou-se a nós posteriormente um outro em Paris, que foi pelos seus próprios meios, por outras razões que não interessa agora, e fizemos isso com facilidade. Dormimos uma noite em Ourense, metemos-nos num autocarro no dia seguinte e 30 horas depois estávamos em Paris, depois de termos tido alguma dificuldade apenas na fronteira entre a Espanha e a França. Sentiu que havia algum acordo tácito com as autoridades francesas de modo a deixar passar os imigrantes sem grandes perguntas, sem grandes questões? Penso que existia realmente uma maneira, um acordo tácito, se assim se pode chamar, não escrito com certeza, para que houvesse um fluxo, não fossem criadas dificuldades ao fluxo de imigrantes. A França necessitava com certeza mão de obra para trabalhar em França. Os anos 60 são de um grande afluxo de imigrantes portugueses à França, e eles estavam habituados a passar a fronteira, mostravam apenas o bilhete de identidade, diziam que iam trabalhar para a França, davam o endereço ou do patrão ou de um familiar e resolviam o problema facilmente. Aliás, nós íamos num autocarro onde iam alguns desses imigrantes. E o que se passou, a dificuldade que nós sentimos e que tivemos na fronteira de Irún, foi com a polícia francesa, foi que entrou um polícia na caminhoneta que disse: quem não tiver passaporte sai da caminhonete.
Nós saímos e saíram mais 3 ou 4 imigrantes, jovens, mais jovens do que nós. Nós já éramos, digamos, uns jovens de 27, na ordem dos 27 anos, mas eram rapazes ainda mais novos, da ordem dos 18 ou 20 anos. E nós vimos que eles, com muita facilidade, entraram, falaram com os polícias, entravam um a cada um no gabinete lá da polícia e entraram para a caminhonete sem problemas. Mas quando o nosso do nosso grupo, o primeiro avançou, saiu de lá com um ar branco, lívido, a dizer que não nos vão deixar passar. E nós ficámos realmente perante uma situação difícil durante alguns minutos. Fizemos um pequeno conciliábulo entre nós, dizendo: mas o que é que nós vamos fazer? E alguém disse: mas estes imigrantes acabam de sair de lá sem qualquer dificuldade, vamos ver como é que é. Falámos com um deles e ele disse: mas é muito fácil, vocês mostram o bilhete de identidade, têm bilhete de identidade. E nós tínhamos. Dizem que vão para a França e que vão trabalhar. Não podem dizer que vão fazer turismo, porque para isso é preciso um passaporte. Vão trabalhar, dão um endereço. Se não têm, arranjem, troquem entre vocês endereços de pessoas em França, o nome e a morada. E nós assim fizemos e, digamos, depois de um período de 10 ou 15 minutos, não me lembro quanto durou, de uma grande incerteza e de uma grande ansiedade, conseguimos passar a fronteira e no dia seguinte, nesse mesmo dia, cerca da meia-noite, estávamos em Paris. Depois de Paris vão para a Suécia, portanto, como é que é para um refugiado político português viver na Suécia? Era certamente de melhor qualidade do que viver em França, penso eu. Não? O nosso destino não era a Suécia, se é que nós tínhamos algum destino. A nossa intenção era sair do país, era recusar a guerra. Isso fizemos-lo da maneira que já relatei. Chegámos a Paris, em Paris. Depois de Paris vão para a Suécia, portanto, como é que é para um refugiado político português viver na Suécia? Era certamente de melhor qualidade do que viver em França, penso eu. Não? O nosso destino não era a Suécia, se é que nós tínhamos algum destino. A nossa intenção era sair do país, era recusar a guerra. Isso fizemos-lo da maneira que já relatei. Chegámos a Paris sem quaisquer planos. Tínhamos alguns contactos de interesses de pessoas que tínhamos obtido, que sabíamos que estavam em Paris, ou em França, ou nos arredores de Paris, com quem então contactámos. Não interessa citar nomes, mas pessoas ligadas, por exemplo, ao Partido Socialista, àquilo que viria a ser o Partido Socialista, pessoas ligadas à ARA, que entretanto já tinha desenvolvido ações importantes contra o regime em Portugal, e nós fizemos esses primeiros contatos com essas pessoas quando chegámos a Paris. Como eu também já disse, nós tínhamos idades entre os 27, 28, 29 anos, éramos casados, exceto um do grupo, havia apenas um solteiro, havia já pessoas com filhos. Portanto, nós tínhamos uma situação que procurávamos alguma estabilidade, alguma segurança, que era muito difícil, nós verificámos ao fim de alguns contactos, era muito difícil encontrar em Paris, porque nós não tínhamos um curso completo, tínhamos o nosso curso ainda incompleto, não tínhamos habilitações, digamos, profissionais que nos permitissem encontrar um emprego com facilidade. Aquilo que nos iria acontecer seria fazer, e nós estamos dispostos a isso, com certeza, ir para a construção civil ou coisa do género. Mas aconteceu que ao fim de uma semana em Paris, nós, por um encontro fortuito no Boulevard Saint-Michel, eu encontrei um colega do técnico que me disse que acabava de estar a tomar um café com um amigo dele que estava exilado na Suécia. Nós encontramos ainda nesse mesmo dia à tarde com esse amigo que nos relatou a situação na Suécia, que nos disse, que nos contou como é que nós seríamos recebidos na Suécia sendo refugiados, apresentando-nos como refugiados políticos, como pessoas que recusavam fazer a guerra em África, que não teríamos problemas, que seríamos bem recebidos. Nós não tínhamos muita vontade de ir para a Suécia, porque sabíamos
Eu, aliás, já tinha estado na Suécia, embora só uma semana, na minha viagem de fim de curso, mas sabíamos que são culturas diferentes, uma língua completamente diferente. Portanto, nós não recebemos de braços abertos a ideia de ir para a Suécia quando ela nos foi sugerida ou apresentada, ou quando ela nos surgiu pela primeira vez. Por isso ainda mandámos do nosso grupo alguém à frente, digamos, que foi ver como é que as coisas seriam na Bélgica e na Holanda. Mas as informações também não foram muito vantajosas em relação àquelas que já então tínhamos sobre a Suécia. E nós que chegámos a Paris no dia 24 de agosto, no dia 9 de setembro estávamos na Suécia. Decidimos ir para a Suécia, no dia 9 de setembro chegámos à Suécia. E voltam Desertando. Não tenho medo nenhum da palavra. Eu não tenho medo nenhuma da palavra, não é? Para mim ela é óbvia. Chama-se Desertar. Aliás, há um poema que creio eu que é do Boris Vian, cantado pelo Sérgio Reggiani, que é Le Déserteur, que é um poema magnífico e que, portanto, para mim não me incomoda nada. Embora eu saiba que há outras pessoas que, aliás, bom, então, seria outra questão. Não? Eu ainda gostaria de colocar essa questão de porque é que, no fundo da sua consciência, porque é que fez isso só para conclusão. Sim. Mas, entretanto, na Suécia, como é que foi a vida na Suécia? Foi difícil? Portanto, nós chegámos à Suécia em setembro de 1970, depois de alguma ponderação, como disse, durante 3 semanas em Paris. E a vida na Suécia não foi difícil. Nós sabíamos que queríamos encontrar o apoio. Nós apresentámos-nos como refugiados políticos, apresentámos-nos como pessoas que recusavam fazer a guerra colonial por razões políticas, que apoiávamos a luta pela independência dos povos que em África lutavam contra o regime fascista português. Portanto, nós achávamos que esses povos que tinham direito a lutar pela sua liberdade, pela sua independência, e nós sabíamos, e isso era público, que o governo sueco apoiava também estas posições. Portanto, nós quando chegámos à Suécia, nós fizemos poucos dias depois uma conferência de imprensa, portanto, apresentámos-nos perante a imprensa, nós demos as nossas caras e assumimos as nossas posições claras sobre a questão da guerra. Éramos contra a guerra, éramos contra o regime que ordenava essa guerra em África. Achávamos que os povos da Angola, da Guiné e de Moçambique tinham direito, e de Cabo Verde, tinham direito a lutar pela sua independência. Portanto, nós não podíamos estar do lado daqueles que recusavam isso, que não queriam discutir, que não queriam negociar, que apenas queriam fazer a guerra e que queriam uma solução militar para a questão africana. Portanto, nós fomos bem recebidos, fizemos a nossa conferência de imprensa, que foi divulgada por dezenas de jornais na Suécia e noutros países também. Embora não tenha recortes, mas tenho conhecimento de jornais na Dinamarca, na Holanda, na Alemanha, que divulgaram a notícia da nossa deserção. A televisão sueca passou a nossa notícia também, embora tivesse coincidido com um período de eleições na Suécia, que era com certeza uma notícia de mais importante, mas a nossa própria conferência de imprensa foi notícia de primeira página no jornal de maior circulação na Suécia. Fomos entrevistados depois, posteriormente, para a BBC também, para um programa em português da BBC, que foi transmitido, com certeza, para todo o mundo. E a nossa deserção teve realmente de imediato bastante divulgação, porque era um ato era, digamos, a primeira vez que um grupo de oficiais, ainda por cima, ex-alunos da Academia Militar, recusavam fazer a guerra e, além disso, diziam porquê. Diziam que o recusavam, que a guerra não era justa, que o regime de Salazar era um regime fascista, que não queria a democracia, que não queria o fim da guerra. Tiveram alguma ajuda monetária
do governo sueco? Nos primeiros meses nós tivemos auxílio, portanto, auxílio tivemos direito a alojamento a preços mais acessíveis e tivemos depois direito a bolsas de estudo. A bolsa de estudo no primeiro ano foi para estudar sueco, nós estudamos sueco, aprendemos sueco durante mais de 6 meses e posteriormente, seguirmos caminhos algo diferentes, mas alguns de nós estudaram em diferentes escolas de engenharia da Suécia, em Estocolmo e em Lund, e aí tínhamos direito àquilo que tinham todos os estudantes suecos. O regime sueco de estudos é um regime de empréstimo para estudar. Os estudantes recebem um empréstimo que devolvem posteriormente quando tiverem os seus empregos. Portanto, nós beneficiamos da situação, ao sermos autorizados a viver na Suécia, ficámos com todos os direitos idênticos aos suecos, exceto com certeza os usados a viver na Suécia e outros direitos. Ficámos com todos os direitos idênticos aos suecos, exceto com certeza o direito de voto e outros direitos políticos, não é? Uma última questão. Há uma ideia uma ideia vulgar, certamente de senso comum, de que o desertor é alguém que foge à guerra por medo de morrer na guerra. Foi essa razão também pesou na sua decisão? Não sei se haverá, com certeza, pessoas que se recusam a fazer uma guerra. A recusa a fazer uma guerra pode ter diferentes motivos, diferentes origens. Diferentes atitudes levam as pessoas a recusar a guerra. Motivos de consciência, motivos políticos e motivos pessoais, físicos. O medo, por exemplo. A nossa recusa a fazer a guerra foi uma recusa política. Fundamentalmente foi uma recusa política. Nós não estávamos de acordo com a guerra colonial, manifestámo-lo abertamente, dissemos-lo, mas vimos que não o podíamos fazer indo à guerra. Não podíamos recusar a guerra fazendo a guerra. Por isso, a alternativa que nos restava era desertar das Forças Armadas e fizemos-lo, para que ficasse bem claro que a nossa recusa tinha um caráter político. Tomámos as atitudes que tomámos, nós próprios divulgámos a nossa própria deserção, digamos, por todo o lado, escrevemos para toda a gente, demos conferências de imprensa, fizemos declarações gravadas de apoio aos movimentos de libertação, de apoio à luta que eles faziam para ter a independência. Achávamos que eles tinham direito a lutar pela independência deles e que o nosso governo devia parar com a guerra, devia entrar em negociações e devia conceder-lhes a independência. Que, aliás, foi o que acabou por acontecer. De alguma dessas declarações foi via Rádio Argel? Não sei se as nossas declarações passaram via Rádio Argel. Eu tenho uma gravação que me foi dada por um ex-colega, camarada da Academia Militar, que trabalhava nos serviços de escuta do Exército na Guiné, e eu penso que essas declarações foram escutadas na Guiné e também em Moçambique, eventualmente, embora não tenha essa gravação, porque havia alguns do nosso grupo que iriam para Moçambique ou para Angola. Mas eu sei que essas escutas, essas declarações foram transmitidas, penso eu que talvez pela Rádio Conakry. Era uma rádio, digamos, de que se servia, era uma emissão de que se servia o PAIGC para divulgar as suas posições políticas. Portanto, nós fizemos declarações a dizer que nós não estamos de acordo com a guerra colonial, achamos que as colónias têm direito à independência e por isso recusamos fazer a guerra.